Bom, gente, boa tarde a todo mundo que está aqui nos assistindo. Meu nome é Bionor Brandão, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia e faço parte do grupo de pesquisa GEPRS, Grupo de Estudos em Pesquisa em Psicanálise, Educação e Representações Sociais. Aqui no Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da UNEB, a gente tem uma atividade que é intitulada Fórum de Pesquisa. Então, todos os pesquisadores e os professores do programa se reúnem com regularidade para poder compartilhar os seus processos de pesquisa, tanto do ponto de vista teórico, metodológico, epistemológico, né? E com a situação que ora nos ocorre com a condição da pandemia, óbvio que a gente perdeu a possibilidade desse contato, né, dessa proximidade, com os demais pesquisadores do programa, mas também isso permitiu que fossem derrubadas algumas barreiras geográficas, né, alguns limites geográficos, e isso nos possibilita, então, dar continuidade a atividades como o Fórum de Pesquisa e as atividades também internas do Grupo de Pesquisa em Psicanálise e Educação, com atividades como essa, né, com atividades nessa modalidade, e é nesse momento em que a gente, então, tem a oportunidade de ter aqui, né, dois pesquisadores de ponta no campo da psicanálise e educação no Brasil, né, e a ideia é que a gente possa aproveitar ao máximo esse momento. Eu vou estar acompanhando possíveis comentários no chat, então eu vou ter condições de ir tentando criar uma intermediação entre vocês que estão nos assistindo, né, e os pesquisadores. E nesse momento, então, eu vou fazer uma breve apresentação, porque o currículo, né, dos sujeitos que nos presentearam com sua presença nesse momento é amplamente extenso. Vou fazer uma breve apresentação dos dois professores que nesse momento compartilham desse espaço de fala conosco, para falar hoje sobre metodologias de pesquisa em psicanálise e educação, né? E eu vou deixar as possíveis elaborações de por que usamos essa questão de metodologias ou de quais que vias são essas de pesquisa em psicanálise e educação para a própria elaboração inicial dos pesquisadores. Bom, nós temos aqui hoje presentes conosco a doutora Sandra Francesca Conte de Almeida. A doutora Sandra, ela é doutora em Ciências da Educação e diplomada em Psicologia Escolar pela Universidade René Descartes, Paris 5, Sorbonne. Psicanalista, membro analista fundador do Percurso Psicanalítico de Brasília, foi professora da Universidade Federal do Ceará e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É professora aposentada do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, onde exerceu cargos administrativos e representativos. Coordenou em coliderança o Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental, Desenvolvimento e Aprendizagem Humana na UCB, CNPq. E em fevereiro de 2007, passou a integrar também o programa de pós-graduação Estrito Sensu em Educação, né? E em 2008, a cátedra da Unesca-UCB, Juventude, Educação e Sociedade. Em 2012, passou a integrar apenas o quadro permanente do programa de mestrado e doutorado em Educação da Cátedra Unesco e o curso de graduação em Psicologia. Coordena o GT de Psicanálise, Infância e Educação, e integrou de 2006 a 2018 o Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, BACES, e do Instituto de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira, INEP. Conosco também o professor Dr. Marcelo Ricardo Pereira, psicólogo pela PUC Minas, psicanalista pela EBP, mestre em educação pela UFMG, doutor em educação, psicologia e educação pela USP e pela Paris 13, e pós-doutor em psicologia escolar, psicopatologia clínica e psicanálise pela USP e pela Marseille, na França. E também em teoria psicanalítica e educação social pela UFRJ, e também pela UOC na Espanha. É professor doutor de Psicologia, Psicanálise e Educação do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Realizou estágio docente em Psicologia Educativa na UNR, na Argentina, e em Psicologia, Educação e Desenvolvimento Humano na UDELAR, no Uruguai. É professor visitante de cursos da FLASPO na Argentina, da UNMDP também na Argentina, da UDELAR no Uruguai, da UFRGS, e corresponsável por implantar o Laboratório de Psicologia, Psicanálise e Educação da UON na Angola. Coordenou o GT de Psicanálise e Educação da ANPEP e o LEPS Minas,
é membro das redes Infiéis, na América Latina, da RUESP Eurolatina, Coletivo Amarrações no Brasil, além do Fórum de Sistema Socioeducativo de Belo Horizonte. Ambos com amplo material, né, científico, divulgado em artigos, livros, e é com grande prazer que eu, então, passo a palavra para os palestrantes de hoje, exatamente com esse disparador inicial. Né? Nós estamos aqui para poder falar de metodologia de pesquisa em psicanálise e educação, e a gente sabe que existe uma singularidade nesse lugar, né? E a gente, parte do fato de estarmos aqui é dar continuidade a uma bandeira que Marcelo já levanta há algum tempo, que é que nós, pesquisadores da psicanálise e educação, precisamos saber dizer o que fazemos, né? E não necessariamente precisar alicerçar a nossa prática sobre métodos ou formas de fazer pesquisa por outras ciências ditas humanas, né? Então, dado isso, eu agradeço mais uma vez imensamente a presença da doutora Sandra, do doutor Marcelo, e passo a palavra para vocês, para que a gente comece a conversar mesmo sobre metodologias de pesquisa em psicanálise e educação. Começo, então. Ok, doutora Sandra, fique à vontade. Claro. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer, né, esse convite, que me foi tão carinhosamente feito, né, que me proporcionou a oportunidade de quebrar algumas resistências, algumas barreiras, né? Eu não tenho por hábito participar com frequência desse tipo de atividade remota, né? Como eu já disse para vocês anteriormente, sou professora à moda antiga, então estou acostumada a dar aula e conversar e bater papo, né, olhando diretamente nos olhos, e, enfim, né, essa interação da presença é sempre muito forte, muito bem-vinda, né, mas é um meio que a gente tem atualmente de se comunicar. Né, então, também essa resistência, necessariamente, ela tem que ser quebrada, né, também na transmissão da psicanálise, né, na transmissão da psicanálise, no nosso caso aqui, na transmissão em extensão, digamos assim, né, porque essa resistência já teve que ser quebrada nos atendimentos remotos, né, dos nossos consultórios, que é, né, o único meio que nós dispomos de continuar a dar suporte, né, à prática analítica. Né? Então, muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Né? Tenho um carinho também muito grande pela Lourdes, pela Larissa, pelo Marcelo, que divide, né, esse momento tão precioso comigo, Bionor, então, muito grata realmente por essa oportunidade. Bom, eu achei muito interessante, né, as questões que você coloca, porque primeiro eu recebi quer dizer, quando a gente trabalha com a psicanálise, a gente está sempre diante daquilo que é da ordem do inesperado, né, de uma certa surpresa, né, que uns conseguem escutar ou conseguem ver, outros não, dependendo também do momento subjetivo que se você está ali com aquela questão. Então, o primeiro convite eram metodologias, não era isso? Metodologias, né? Eu falei, bom, entendeu? Tem aqui uma coisa interessante. Depois veio um segundo que era metodovias. Né? Vias. Então, quer dizer, tem aí um trocadilho, né? Um duplo sentido, né, digamos assim, entendeu? Um jeu de mots, né, como diz os franceses, nessa palavra, né, que, claro, entendeu, que sobre, né, curso significante né, o que interessa para nós aqui é a questão de por que vias, né, por que meios, por que caminhos, né, ou por onde caminha, né, essa relação, essa articulação entre psicanálise e educação, né? Então, eu queria, assim, rapidamente, né, dizer que, antes da gente entrar num debate das questões mais específicas dessas metodologias, ou seja, desses dispositivos, né, aos quais a gente recorre para dar conta dessa articulação, dessa conexão, dessa área de pesquisa que é muito, muito específica, né, e muito singular, né, e que não tem tantos anos assim, de desenvolvimento no Brasil. E justamente sobre isso que eu queria dizer um pouco, né? Quer dizer,
nós tivemos, né, quer dizer, que percorrer um longo caminho, né, desbravar, digamos assim, um longo caminho, né, até chegar, né, à consistência, à coerência, né, às conquistas que nós conseguimos, com psicanalistas e com professores e como educadores, realizar no campo da psicanálise implicada na educação, digamos assim. Né? Aqui no Brasil, né, quer dizer, desde os anos, digamos, anos 70, 80, eu acho que muito também em virtude da influência do livro da Catherine Milot, né, Freud antipedagogo, né, em que ela defende a impossibilidade dessa relação, porque, claro, psicanálise e educação são campos epistemológicos diferentes, têm finalidades diferentes, né, têm métodos diferentes, né, e ela conclui, então, quer dizer, que não é possível, não há possibilidade de, digamos, de a psicanálise, de alguma forma, frutificar o terreno, alguma coisa nova no terreno da educação, e muito menos vice-versa. Eu acho que isso teve uma influência muito grande. Né? Então, quando, final dos anos 80, início dos anos 90, né, começou a surgir aí um certo interesse de alguns pesquisadores, né, ligados à universidade, né, a maioria deles ligados à universidade, psicanalistas, pesquisadores, professores universitários, começaram a se interessar por esse campo. Houve muita resistência inicialmente, né? Houve muita resistência. Houve resistência tanto de psicanalistas, de colegas, que diziam, mas o que é que esses colegas psicanalistas querem com a educação, né? Saindo totalmente, né, daquilo que classicamente, né, se coloca como campo da psicanálise. E os educadores também, muitíssimo desconfiados, né? O que a psicanálise tem a nos dizer? O que a psicanálise tem a ver com a educação? Né? Uma desconfiança que já vinha também, claro, calcada, né, amparada na postura de uma certa, digamos, de uma certa ciência psicológica, né, considerada aí, enfim, problemática, né, não atenta à realidade social, não atenta aos movimentos sociais, né, muito individualista, ou seja, não ainda tocada, né, pelo contexto das lutas políticas, etc., etc. Então, foi um caminho, né, ou seja, foi uma via de muitos impasses, de muitas vicissitudes. Né? E eu digo isso assim, com muita clareza, porque foi no campo, né, onde menos se espera que possa haver uma produção de transmissão da psicanálise, né, que tenha consequências de fato, né, na vida cotidiana, na vida das pessoas, em determinados campos, como, por exemplo, a educação, né, foi na universidade que isso foi possível. Né, foi na universidade. Foram pesquisadores ligados aos centros, aos grupos de pesquisa, que, num determinado momento, se deram conta de que era preciso ter coragem, né, para propor, por exemplo, na ANPEP, né, um grupo de trabalho em psicanálise e educação. E eu me lembro a época, né, em que a gente pôde fazer essa proposta, o quanto nós tínhamos receio que nós fôssemos rejeitados, que a nossa proposta fosse rejeitada. Né? Porque era uma coisa absolutamente nova. Né? E a partir desse momento, eu estou falando de uma caminhada já de muitos anos, né? Marcelo faz parte do GT da ANPEP, já também, praticamente desde o início, né, Marcelo? E nós avançamos muito, né? Desbravando esses caminhos, né? Acertando aqui, errando ali, né? Mas tentando dar conta de encontrar dispositivos de pesquisa, né, que pudessem recorrer aos operadores conceituais da psicanálise, né, a dispositivos de escuta, a dispositivos que levassem em conta a singularidade dos sujeitos, a dispositivos que pudessem ser aplicados em grupos profissionais,
né? Então, isso também é uma questão muito importante, ou seja, não era sair para o campo da educação, né, mantendo ali, entendeu, uma visada, que fosse uma visada individual, certo? Mas tentar dar conta, né, de determinados dispositivos, e aí acho que aí foi o nosso grande desafio, né, de tentar, em um grupo de trabalho, em um grupo de escuta, em um grupo de conversação, né, ou um grupo de análise das práticas profissionais, por exemplo, com educadores, com professores, ter e criar as condições de que pudesse haver uma associação livre coletivizada. Né? Ou seja, que a gente pudesse trabalhar com aquilo que é o método, né? O dispositivo fundamental da psicanálise, mas aplicada a uma situação, a um outro campo e a uma outra realidade e a uma outra finalidade que não a finalidade terapêutica ou psicanalítica propriamente dita. Então, acho que depois a gente pode falar um pouco, entendeu, sobre, a partir, né, digamos, dessa longa via de acesso, né, assim, passando por algumas pedras, passando por impasses, por vicissitudes, a gente foi capaz de, juntos, né, porque hoje nós somos um grande grupo, nós somos muitas das pessoas, muitos pesquisadores, né, que nos encontramos finalmente nessa área. A gente teve, inclusive, psicanalistas que eram psicanalistas totalmente clínicos, né, Marcelo, que nunca tinham trabalhado no campo da educação e que vieram fazer parte do nosso GT, né, e se influenciaram com esse campo e tomaram para si essa questão, né, questões de pesquisa, questões de método, questões de, entende, o que é que a gente faz, isso trata-se de uma pesquisa em psicanálise. Não é uma pesquisa em psicanálise, é uma pesquisa aplicada, né? É um trabalho de extensão em psicanálise. Ou seja, todas essas perguntas que para nós não tinham uma resposta pronta, a gente teve que construí-las coletivamente, né? Em grupos de trabalho, em grupos de pesquisa, para chegar, entendeu, hoje a um campo que, sem dúvida alguma, é fertilíssimo. É fertilíssimo. Tem consistência, tem coerência, né? Tem pessoas produzindo coisas belíssimas, trabalhos belíssimos, né? E que profissionais do campo da educação, estudantes, né? Gestores, né, de escolas têm se beneficiado, né, dessa articulação, dessa conexão, né, dessa conversa entre psicanálise e educação. Professora, professora, assim, sua fala nos traz exatamente a sensação, né? Assim, é óbvio de que quando eu ingresso muito recentemente, em 2015, no meu percurso, né, de mestrado, a gente já vem com todo um campo aí que foi arduamente, né, cavado à mão, né, pelos pesquisadores que construíram todo esse histórico que a senhora cita. Né? Então, assim, mesmo assim, a gente ainda percebe que alguns programas ainda têm agarras muito fortes nesse sentido, né? No programa do qual eu faço parte, a primeira pesquisa a ser defendida dentro de uma perspectiva clínica, né? Exatamente foi a minha durante o mestrado, né? E para isso a gente teve assim um posicionamento da banca de pegar e dizer não, o que ele faz é pesquisa, né? O que ele faz é pesquisa clínica. Então, assim, para que sedimentasse, para que desse, né, força para isso. Então, a gente ainda percebe que, por mais que esse caminho hoje seja, claro, imensamente mais tranquilo, digamos assim, não sei se essa não é a palavra ideal, mas, assim, a gente percebe que ainda, né, a gente ainda tem um campo aí a desbravar para poder se fazer escutar, né? E quando a senhora traz também a questão do metodologias e do método-vias, parte disso surgiu de uma palestra de Jerusalinski que ele deu para a gente aqui num evento vinculado ao BESART, que é um outro grupo de pesquisa vinculado ao GEP, da graduação em psicologia na UNEB, né, coordenado por Larissa Ornelas, onde ele dizia assim, quando a gente está envolvido em algum ato educativo, é preciso deixar o mais de gozar de lado, né, de alguma forma, né? E então, assim, a ideia, a brincadeira inicial que a gente tem feito é de tirar o G de gozo do mais de gozar e tentar trazer o V da verdade como a psicanálise a entende, né, da verdade do sujeito.
Então a brincadeira vai nesse sentido, né, mesmo, da gente pensar por aí. Né? Sua fala traz as questões, eu acho que a gente vai falar muito hoje, né, de singular, associação livre e coletivizada, e essa coisa que a senhora traz também, o que a gente está fazendo, né? Então, assim, a gente está fazendo pesquisa a partir, né, desses pressupostos psicanalíticos, a partir disso a gente está fazendo pesquisa para confirmar a teoria, né, e se afastando do desejo, né, de construir algo novo a partir daí. Bom, então, assim, eu passo para Marcelo, para as considerações dele, mas já fico amplamente tocado pela sua fala. É isso mesmo, Leonor. Muito bem. Leonor, eu gostaria de cumprimentar o JEP a partir da sua pessoa, de Larissa, de Lourdes, enfim, de toda a equipe que me recebe super bem sempre. Eu me sinto um baiano, eu já sou baiano, na verdade. Na verdade, eu sou um baianeiro, né? Uma mistura de baiano com mineiro, porque vocês me recebem sempre muito bem, a gente sempre faz trocas ótimas em diversos aspectos. As interrogações são sempre potentes e vocês são os militantes pela causa da psicanálise e educação, como eu e Sandra, certamente. Tenho a honra de estar dividindo aqui essa live com a Sandra, porque a Sandra é uma precursora, assim como Maria Polber, como Lourdes Ornelas, como Cristina Kupfer, depois como Leandro, Dila Jonquier. São pessoas que refundaram a psicanálise e a educação, desmembrando ela da psicologia do desenvolvimento, né? Dentro da educação, esse campo da psicologia do desenvolvimento. Veja, nós não inventamos a roda, nós já fazemos, nós somos só a ponta final de uma lança que foi arremetida desde o início da psicanálise. A psicanálise e a educação nasce junto com a psicanálise. Nós temos grandes teóricos dessa época, de Bernfeld, Eichhorn, Anna Freud, a Melanie Klein, a Winnicott, depois uma perspectiva de desenvolvimento, a René Spitz. São todos nomes muito consagrados. Aqui no Brasil, Porto Carreiro, Arthur Ramos, pessoas que vieram inserindo uma psicanálise, mas que, pela própria vertente do meio do século da psicanálise, que ela foi entregue à psiquiatria, né? De certa forma, ela foi muito psiquiatrizada pelos americanos e pelos ingleses, mais pelos americanos, de maneira que a psicanálise e a educação também sofreu essas ortopedias, vamos dizer assim, essa forma de teorização consagrada, né? Teorização central. Ora, psicanálise e psicanálise e educação tem que estar sempre à margem, ela tem que estar sempre furando o discurso e não no centro do discurso, né? Então, nós vimos que esses heróicos iniciadores permitiram hoje que a gente tivesse chance de qualificar a psicanálise para que ela pudesse voltar ao frescor dela mesma, né? Que é interrogar todo o discurso hegemônico para verificar o furo discursivo, a falha discursiva, onde aquilo manca para que a humanidade mesmo possa andar, né? A psicanálise é uma invenção contemporânea do Ocidente, fundamental, é uma teorização muito potente. A psicanálise e a educação, em corolário a ela, vem fazer isso, né? Ele vem trazer esse espaço. Não ganhou o mundo inteiro, mas alguns países fundamentais, o Brasil é um deles, a Bahia é um lugar sine qua non para isso, assim como Minas, assim como o Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, são lugares potentes onde a gente tem visto isso acontecer. E não só, nós estamos com um colega no Piauí, colega no Ceará, colega no Rio Grande do Norte, colega no Pará, colega no Paraná, enfim, nós temos Goiás, nós temos o Brasil inteiro, Espírito Santo, que agora está também no GT, nós temos o Brasil inteiro suspirando alguma coisa de psicanálise e educação, mas ao contrário do que a gente pensa, não é hegemônico, não é fácil, nós estamos todos os dias nós temos que mostrar o que fazemos para que a gente possa ter esse lugar ou realmente queira cumprir o nosso destino, que no campo educativo, sem colonização de disciplina, sem que a psicanálise colonize a educação ou a educação vice-versa, sem colonização de disciplina, fazer uma interface que deixa de ser a psicanálise, deixa de ser a educação e passa a ser um campo novo onde a gente milita. Então, esse é o pressuposto, assim, é o que a gente faz
Então, mais uma vez, ressaltando isso, porque, e finalizando aqui, essa honra de estar com a Sandra é nessa vertente, ou seja, pós anos 80, nós fizemos uma espécie de potencialização da psicanálise e educação, no sentido dela voltar ao frescor dos conceitos fundamentais, aí eu estou falando da pulsão, da transferência, do desejo, do inconsciente, voltar aos conceitos fundamentais da psicanálise, para que a gente pudesse, então, redescobrir todo um campo dentro do universo educativo, a partir dos sintomas da educação, sintomas educativos de diversas ordens, a partir da manifestação da infância, da adolescência, da docência, enfim. Nós somos esse capítulo final de um livro muito dificilmente escrito, mas muito solidamente mostrado. Marcelo, quando você retoma a questão de falar, né, desde os anos 80 para cá, né, e Sandra já tinha também pontuado, né, esse marcador, eu fiquei a lembrar que, recentemente, Boaventura de Souza Santos, quando escreve A Pedagogia do Vírus, ele vai dizer que nós estamos em quarentena cultural, política e política há 40 anos, exatamente há 40 anos. E aí eu fico a pensar se realmente não foi a condição das fragilidades e mudanças das formações de laço social que vivemos que não impulsionou o psicanalista, né, como disse Sandra, sair do repertório das paredes do consultório e, de repente, encontrar na universidade esse campo de ação, né, esse campo de intervenção. E aí eu aproveito, então, para poder perguntar exatamente a vocês sobre isso, porque Sandra toca nisso na fala dela, né, e você também, em um dos seus escritos, fala dessa questão da pesquisa e intervenção, né, do caráter interventivo da pesquisa em psicanálise, mesmo que esse caráter, como você diz, seja do ponto de vista micropolítico, né, mas da possibilidade de mudança que isso ocorre. A Sandra, em uma das pesquisas dela, fala do impacto que fazer o professor sujeito escutar o que ele fala, do impacto que isso tem, né? A gente está falando dessa intervenção que ocorre na pesquisa em psicanálise e educação, e às vezes, como falar de pesquisa e intervenção entra no imaginário, assim, entra numa ideia, né, do campo de pesquisa de uma outra forma, eu queria que vocês pudessem falar um pouco desse caráter interventivo da pesquisa em educação, né? Fiquem à vontade. Quer começar, Marcelo? Posso começar? Claro, é o que a gente faz hoje, né? É o que a gente faz, exatamente. É o que a gente faz essencialmente, talvez seja a nossa contribuição inovadora nessa história. Bem, nós também não inventamos a roda. A psicanálise na sociedade, nos sócios, nas condições sociais, existiu desde o início do século XX, então, desde Firenze, desde Pfister, enfim, desde os teóricos de Rank, a gente tem profissionais que já estavam fazendo alguma forma de... agora saiu um livro muito interessante sobre as clínicas sociais de Freud, né, do início do século. Então, enfim, nós estamos muito voltados... Elizabeth Dantot, né? Exatamente, de Dantot. E aí a gente está muito entusiasmado com essa ideia de que, na verdade, a travessia da intervenção social da psicanálise, ela é antiga. O que nós fazemos hoje, efetivamente, talvez seja levar isso à radicalidade que isso merece, no sentido de que, talvez, tenhamos que dar um passo além do que a psicanálise sociologizada ou antropologizada se deu ao longo do século XX. Explico. A maneira em que ela era psiquiatrizada, ela estava muito médica, e a maneira que ela foi se desmembrando da medicina, ela foi criando laços com as teorias, com as ciências sociais, né, como um todo, para ela não se biologizar. Então, ela foi fazendo esse laço. Acontece que, de certa forma, Hélio Pellegrini é um bom exemplo para nós aqui no Brasil, quer dizer, a gente vai se dissolvendo nesse amplo espectro que é das ciências humanas e sociais. Mas qual é o nosso quinhão, né? Qual é a nossa vírgula nessa história? Então, a meu ver, a nossa vírgula está essencialmente calcada, Bionor, eu diria, na possibilidade de radicalização de uma clínica dentro do espaço educativo. E essa clínica,
na vertente mais fundamental da clínica, essencialmente, né? Clínica vem de inclinar sobre, né? Inclinar sobre a singularidade para fazê-la falar, e é esse, talvez, o nosso movimento que a gente tem feito na atualidade. Você faz, Sandra já fazia e faz ainda, eu faço também. Enfim, nós temos um grande número de pessoas tentando fazer mais do que uma pesquisa, ou mais do que fazer coro com sociólogos da educação, pedagogos, historiadores, antropólogos, enfim, mais do que esse universo das ciências humanas e sociais, levar a clínica à sua fundamentação mesma, assim, a sua condição mesma de singularidade. Ora, então nós estamos muito mais preocupados com as singularidades discursivas do que com as regularidades, com as grandes regularidades. A pesquisa e intervenção, como o próprio nome diz, ela tem um sentido muito específico. Ela não só é investigação, como o nome fala, mas ela é intervenção no real para retificar as relações desse sujeito com o real. Quer dizer, para localizá-lo, para fazê-lo vir à cena, para ele poder ter a chance de elaborar minimamente algo de si, né, desalienar-se minimamente para poder retificar suas relações com o real. Ou seja, nós atuamos a partir de algo formidável, que é o sintoma. Né? O sintoma nos apresenta no campo educativo, e a educação está lotada de sintomas, quer dizer, ela é pulverizada de sintomas, a gente vê claramente. Esses sintomas se nos apresentam e a gente tem a chance de, através da nossa ter esse sintoma falar para que o sujeito possa retificar algo das relações dele com o real. Isso exige, mais do que a gente imagina, um apuro clínico, uma escuta clínica muito precisa e muito experimentada. E esse talvez seja o nosso ponto cego que a gente vai vir discutir aqui, certamente. Faço a Isso. Exatamente. Eu acho muito importante o que o Marcelo acaba de dizer, né? Porque, de fato, essa ainda é uma questão que... como é que eu posso dizer isso? Que nos põe a trabalhar, né? Que nos interroga, né? Que é justamente quem é esse, né? Quem é esse mediador, ou quem é esse... São diversas os significantes, enfim, eu gosto de mediador, mas pode ser o mediador, pode ser o coordenador, né? Quem coordena, quem faz a mediação desses grupos, né? Porque, como o Marcelo está colocando, quer dizer, a gente parte do princípio, né? Quando a gente usa a via, né, da pesquisa e intervenção, porque a gente está partindo do princípio que toda prática profissional, né, ou qualquer prática profissional, né, sobretudo a prática educativa, por exemplo, né, ela é uma prática que não se separa, né, por mais profissional que ela seja, por maior que seja esse caráter profissional, que eu acho que é muito importante que a gente tenha esse caráter profissional, né, no ofício docente, né, não é uma coisa só, não é uma vocação, não, entendeu? Somos profissionais, temos que ser reconhecidos como tais, né? Então, mesmo que esse caráter profissional ele seja preponderante, ele seja muito importante, ele não está separado, ele não está desarticulado daquele que exerce o ofício. Ou seja, entende? Ele está impregnado de subjetividade. Né? Está impregnado de subjetividade. Agora, a pesquisa e intervenção, quer dizer, com um dispositivo, que eu vou dizer, vamos dizer, um dispositivo clínico ético, né? Ou seja, essa coisa da clínica no campo educativo, né? Que é a clínica no sentido radical do termo, né? Que é a clínica da escuta do outro. Né? Veja assim, não faz sentido nenhum, né? Como para a prática analítica tradicional. Nenhum psicanalista, né, escuta alguém, né, escuta um outro, que não traga para si uma queixa, um sintoma, um sofrimento. Né? Ou seja, as pessoas que estão bem, que estão felizes, ou que estão numa situação de negacionismo extremo, né, e que não se vê em problema, que não tem dúvidas, que não duvida, que está, por exemplo, às vezes instalada numa certeza paranoica total, essas pessoas não chegam em análise, não é verdade? Então, a psicanálise não é, né? Ela não é para tratar e ficar lá ouvindo a abobrinha do sujeito dizer que ele é feliz, que ele está muito bem, etc, etc.
essas pessoas nem chegam no... Quem está na Terra plana... na Terra plana não chega, né? Não chega a nós que somos da Terra redonda, digamos assim, não é? Então... Aqui é ainda mais montanhosa, então mais imagina. Montanhosa, exatamente, né? Então, quer dizer, quando a gente se serve, né, dessa via da pesquisa e intervenção, quer dizer, o que a gente está fazendo justamente, né? A gente não está dando conta daquilo que é regular, né? Pelo contrário, né, é uma escuta que vai fazer o possível para desnaturalizar esse cotidiano escolar, né? Para desnaturalizar isso que está dado como natural, sabe? Para desnaturalizar isso que é considerado, por exemplo, um fracasso escolar, porque a criança é vítima de uma determinada família, porque a criança é vítima de uma escola que não funciona, né? Porque os professores são vítimas de um sistema, etc, etc. Então, nós temos que quer dizer, a proposta é desnaturalizar todo esse cotidiano, ou seja, essas crenças, esses valores, né, que estão aí impedindo, né, inclusive, que esse professor, né, se interrogue sobre a sua própria prática, né, e qual é o papel, qual é a função, né, o que ele, como sujeito, tem a ver com isso do qual, inclusive, ele se queixa, né, de sintomas, entende, que persistem, que se repetem compulsivamente, mas cujo caminho, né, para dar conta disso não é se voltar para si mesmo e fazer uma análise da relação que você tem com a sua prática, que você tem com os seus alunos, que você tem com a educação, com o seu próprio ofício, né? Mas é negar a existência de tudo isso, principalmente naturalizando o cotidiano. Isso é normal que aconteça, né? Porque, olha, entendeu? Veio a mãe dela aqui, né? Dessa criança que não aprende a ler e escrever, que tem dislexia, etc, etc. A mãe disse que ela também era assim quando era menina. Então, está explicado. Então, por um milagre aí de osmose, entende? Quer dizer, a mãe teve, e a menina também tem, quer dizer. Então, são desconsiderados todos os outros fatores, né, que determinam as relações, que determinam, né, a possibilidade de ensino, de aprendizado, para além dessas teorias, impede a criação do novo. Então, acho que quando o Marcelo faz referência, né, a essa, digamos, uma certa retificação, né, da posição subjetiva do sujeito face ao real, essa é a finalidade maior, né? Agora, o nó que ele disse lá no final da fala dele, é como fazer isso e quem faz isso, né? Porque nós somos num campo que já caminhou muito, sem dúvida alguma, né? Quer dizer, a gente tem aí, né, uma dívida grande, uma dívida simbólica grande com os nossos grandes outros, né, com quem a gente aprendeu, né, eu com a minha formação na França, com os meus mestres, com os meus colegas, né, que puderam se juntar numa caminhada, num trabalho de produção nessa área. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade muito grande também com aquilo que a gente produz, com aquilo que a gente transmite, né? E com os resultados do que a gente apresenta. E isso, às vezes, gera um impasse. Por quê? Porque a gente não tem como se responsabilizar pelo modo como o outro escuta o que a gente transmite. Não é? Então, mas isso não deixa de ter um retorno sobre nós mesmos e da nossa responsabilidade, né? Então, nós não podemos nos culpabilizar, mas se alguém entende que se autoriza a fazer qualquer coisa que seja em nome da psicanálise, o faz de forma mal engendrada, né? O faz sem competência, sem uma escuta clínica que possa, de fato, ter algum efeito sobre esse outro, que possa ajudar, de fato, esse outro a falar, né, e se dar conta dessa fala e fazer conjecturas, construir questões novas sobre essa fala, mas a gente, de alguma forma, tem a responsabilidade sobre isso, né? Então, acho que um caminho agora me parece assim, muito importante, né, até para o grupo, para os colegas que continuam aí no GT, né, é pensar na formação
do mediador. Né? Ou seja, quem é esse? Né? Porque nós temos que preparar essas pessoas para esse tipo de trabalho, né? Que é escutar o singular numa roda de conversa, numa conversação. Né? O que é, por exemplo, entendeu? Porque não se trata da interpretação. Né? Então, por isso, um dos dispositivos que a gente utiliza é a confrontação, que não é da mesma ordem da interpretação. Não é verdade? Então, confrontar é confrontar o sujeito ao seu próprio dizer. Né? É fazer com que a gente crie as condições, não é só nós, né, que estamos lá coordenando, mediando esse grupo de conversação, que temos que escutar. As pessoas têm que aprender a se escutar entre elas mesmas. Não se escuta mais ninguém na contemporaneidade. Né? Tem aquele livro do Christian lá sobre o... que eu gosto muito, do psicanalista e do palhaço, né? Em que ele vai... Não é isso? É psicanalista e o palhaço, né? Ah, sim. Que ele vai dar conta... Entende? Que ele vai discutir muito essa questão da escuta. Então, isso também tem que ser fomentado. Né? Ou seja, então, veja assim, cada vez mais, né, essa possibilidade de uma intervenção, né, de uma intervenção, que é uma intervenção de ordem clínica, que é uma intervenção de ordem da escuta, né, não é uma intervenção em que os saberes, eles têm que ficar, os saberes, as teorias, eles têm que ficar, digamos, num estado de uma certa suspensão, né, para que os saberes adquiridos pela prática, pelas vivências pessoais, pelas experiências que esses professores têm entre si, na relação com seus alunos, na relação com a instituição, para que esses saberes eles possam tomar a frente desse saber constituído já, pronto. Né? Enquanto a gente não conseguir, sabe, um pouco desnaturalizar isso, a gente não consegue muito avançar. Porque senão o que o professor quer? Né? Entende? Assim, para ele é muito mais cômodo ter uma teoria pronta e tentar aplicar essa teoria à prática. Né? Só que isso, de uma certa forma, produz um certo estado de cegueira e também, entendeu, uma certa impossibilidade de escuta do singular. Né? Porque ali, entendeu, é o universal. Né? As teorias de aprendizagem, as teorias do desenvolvimento afetivo, elas falam de uma criança universal. Elas não falam do Joãozinho, da Mariazinha, etc, etc. E é isso que importa. É essa escuta singular que importa. Né? Então, esse ainda eu acho que é um grande desafio. Né? Mesmo porque a gente trabalha nessa vertente, né? Nessa articulação, nessa interface entre psicanálise e educação. Né? Então, e aí são muitas as questões. Né? Quer dizer, tem que ser um psicanalista para coordenar esses grupos? Eu digo não necessariamente um psicanalista. Mas tem que ser, obviamente, alguém muitíssimo atravessado pela psicanálise. Né? Principalmente, entendeu? Alguém que tenha, na minha opinião, tenha passado por uma análise pessoal. Certo? Tenha experimentado a vivência, entende? O quanto é duro, entendeu? Escutar o inconsciente. Primeiro em si mesmo, para depois ser capaz de escutar no outro. Né? Porque o que vai sobressair, o que nós vamos colher desses grupos, é o inconsciente que vai comparecer na ponta da língua dos professores. Né? Através de todas essas formações do inconsciente, mas que não é toda hora, que não é todo dia, e que a gente pode deixar passar completamente batido, não fazer intervenção nenhuma, né? Não fazer uma pontuação, não fazer uma reflexão em torno disso, porque simplesmente quem está lá mediando não escutou isso, não foi capaz de escutar. Né? Não identificou esse lapso, não identificou esse xiste como uma formação do inconsciente. Sabe? Então, às vezes, todo mundo no grupo ri, todo mundo ri, o mediador ri também, pois fica por isso mesmo. Ou seja, que efeito isso vai ter? Né? Se não foi criada se essa pessoa que ali está não tem essa experiência da clínica propriamente dita. Sandra, eu acho isso muito importante. Sandra, eu acho que a busca da gente, quando tirou o G, né, e colocou o V, era nesse sentido, né, de pegar esses outros saberes
e deixar em suspensão para que emergisse a verdade do sujeito, né, a verdade da experiência, né, como diz Lacan. Então, assim, eu acho que é muito nesse sentido. Eu queria rapidamente só fazer menção, assim, agradecer a todo mundo que está acompanhando a live, são vários comentários que estão surgindo, a gente tem pessoas da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a gente tem pessoal de psicologia do Rio de Janeiro, professores do programa de pós-graduação, agradecer a presença da professora Tânia Retkovski, que está acompanhando e dizendo que aprendendo muito com a nossa discussão, a professora Lourdes Ornelas sauda a mesa, né? Ela faz questão de colocar aqui, desejo saudar Marcelo, Sandra e Bionô pela disponibilidade em contribuir com esse debate tão fecundo para nós psicanalistas, professores e pós-graduandos, né? A professora Larissa também faz comentários saudando a mesa. Bom, tem muita gente comentando. E aí, Sandra, inclusive, é Bruna, que eu acho que é exatamente Bruna, que é do Rio Grande do Sul. Ela diz assim, Sandra e Marcelo, frente ao atual movimento de exclusão das humanidades e da expansão das subjetividades, poderíamos considerar a psicanálise como ferramenta crítica no campo educacional? E aí eu deixo isso aí, já que surgiu, que os senhores podem ir, de alguma forma, tocando nisso em suas falas. Mas vamos ver, assim, escutar Marcelo, né, sobre a questão. Isso. Bruna, digamos que uma ferramenta, bem, a palavra crítica, ela é bastante pesada, eu concordo plenamente com o que você diz, claro, a gente está em exclusão de humanidades e das expressões da subjetividade, mas também a gente nunca teve um momento em que as subjetividades tanto se apresentaram, né? Nós estamos vivendo um momento em que elas estão até catarticamente sendo apresentadas de maneira virtual, de maneira a partir das utopias identitárias, né? A partir das várias formas de essa subjetividade se apresentar. Evidentemente, elas vão ser sufocadas tanto quanto elas se apresentam, e isso é uma questão para a gente. A psicanálise, mais do que militar uma causa ou outra, ela precisa estar atenta aos furos desse discurso ou à própria possibilidade de tentar entender esse movimento que o mundo está fazendo, de um certo neoconservadorismo, de um certo neobiologicismo ou de neocientificismo, que fizesse com que nós estreitássemos as nossas formas de ser. Eu não tenho dúvida que, por exemplo, a pandemia, né, pela qual a gente passa nesse momento, vai acelerar muito essas questões neocientificistas, né, porque elas tendem a fazer isso de alguma maneira. Bem, mas o destino das ciências humanas é sempre fazer um movimento contrário, né? Ou sempre um movimento de oposição a esses aspectos hegemônicos, mesmo porque o sujeito humano se apresenta, se identifica, produz identidade e vai necessariamente se inscrever. Agora, é necessário vetores, é necessário que a escuta possibilite esses sujeitos se inscreverem de fato, se instituírem numa ótica simbólica que faça com que o real seja descoberto ali onde está prevalecendo o imaginário. Então, a gente tem uma pulverização de subjetividade, possibilidades múltiplas desses sujeitos acontecerem, que é super bem-vindo, mas a maneira que a gente virtualiza isso, a gente faz uma prevalência do imaginário, descenso do simbólico, e aí, claro, a virulência do real é que aparece. É isso que nós estamos vendo hoje. A maneira que você tem uma prevalência imaginária, um descenso do simbólico, é propriamente a virulência, a sociedade em carne viva, né? O deserto do real que se apresenta. Ele se apresenta porque ali onde ele poderia ser recoberto com a palavra, ele está sendo recoberto com a fugidia imagem, com a forma bastante rápida ou bastante, eu diria, fugidia das imagens se apresentarem como elas se apresentam. Claro, todo o contexto imaginário que a gente vive, as virtualidades, etc., que são super bem-vindos no sentido de possibilitar algo que não se possibilitava antes, tudo isso hoje pode ser recolocado de uma maneira em que, com a inflação imaginária, a gente tenha
menos chance de conter o real, de conter as possibilidades, de fazer com que a gente não funcione tão bem. Lembra que Lacan faz tem uma frase muito interessante sobre a questão do real, quando ele diz assim, é o que não funciona bem, né? O real é aquilo que atravessa e não funciona, não nos faz não funcionar bem. Então, talvez a gente tenha aí uma janela aberta como possibilidade em que, se a gente consegue cifrar minimamente essas imagens tão voláteis, tão esfumaçadas, que elas possam criar vetores para que a gente simbolize algo da sociedade e possa se inscrever. E talvez essa seja a nossa grande busca. Nós, da universidade, aliás, o saber científico ele está sendo colocado, o saber científico das humanidades está sendo colocado muita prova, porque é como se a gente não tivesse efetivamente algo a oferecer do ponto de vista das pesquisas ou dos saberes. Mas, ao contrário, a fertilidade que temos visto desde os movimentos populares até os movimentos identitários, e agora a reconvocação de alguma utopia, de algum vetor utópico que possa nos levar para o melhor, são as humanidades que vão nos dar. Se a psicanálise é uma ferramenta crítica, talvez uma ferramenta, não necessariamente crítica, mas uma ferramenta que ajuda a furar os discursos hegemônicos para que a gente possa produzir algo que não seja o ódio, a morte e o real. E aí, Marcelo, eu retomo a fala de Francesca no início da live, quando ela pega e vai falar dessa questão de aquilo que quando você diz, né, pesquisar com sujeitos e não sobre sujeitos, né? E a fala, quando a gente falava da questão das intervenções no processo, e aí eu fico a pensar o quanto fazer essa distinção de que o que a psicanálise tem a oferecer é ao educador e não à educação enquanto campo instituído. Eu li essa frase em algum momento, né, do meu processo formativo, e ela me segue, né? Então, assim, furar esse discurso hegemônico é exatamente conseguir proporcionar algo a partir da escuta ao sujeito que está na educação e não ao campo em si, né? Então, aí por isso que eu penso, né, quando ela fala assim, a psicanálise como uma ferramenta, né, como assim, a ética da psicanálise, talvez, né? Talvez mais do que a teoria freudiana em si, talvez o que mais interessaria a nós hoje é a posição de Freud, é o ato de Freud. Ele é o transmissível da obra freudiana, é mais o ato que ele fez em relação ao real do que propriamente os seus dogmas, né? Talvez nós da psicanálise da educação tenhamos herdado, ou pelo menos essa vertente contemporânea, em que Sandra, eu, você e todos nós estamos aqui envolvidos, tenha sido esse ato mesmo do Freud, herdado, um ato de atuar, né? Um ato de efetivar um corte no real que não seja necessariamente a doutrina. Né? Não se dá para esconder atrás das doutrinas, não se dá para ficar repetindo e consagrando a psicanálise através das nossas pesquisas, reconfirmando essas coisas. A psicanálise não precisa disso, mas ela precisa do ato mesmo de nós, enquanto operadores de psicanálise e educação, para fazer valer algo que foi inovador na fúria freudiana de tentar dar escuta ao sujeito e retirar ali uma verdade com o V que vocês estão dizendo. Exatamente. Isso que o Marcelo acaba de dizer, né, me lembra a referência, né, que Freud faz a Goethe em um dos seus textos, em que ele vai dizer aquilo, como é a frase? Aquilo que herdaste dos teus pais, né, ou seja, do seu grande outro, conquista-o para fazê-lo teu. Acho que é isso que a gente tenta fazer, né, Marcelo? Ou seja, entende? Dar conta, entendeu? Desse ato fundador, desse ato criador. Então, retomando aqui a questão pensando um pouco, né, retomando a questão, acho que foi Bruna, né, da Bruna, a psicanálise, quer dizer, hoje em dia, né, quer dizer, no contexto político, social, cultural que a gente vive, a psicanálise, ela representa
ela representa um modo, entende, de sustentar a pulsão de vida face à pulsão de morte, face ao furor, né, a ferocidade da pulsão de morte. Que é o Eros que recobre o real, né? Que é o Eros, exatamente, o amor, exatamente, a obra do amor, a obra da, entende, da escuta, a obra de, né, de laço, de fazer laço social, de ser capaz de escutar o sofrimento do sujeito, quer dizer, e de se contrapor a esse discurso que hoje, né, é um discurso, eu acho que é um discurso hegemônico, ou seja, que a gente também tem que ficar o tempo todo, né, procurando furar, procurando as brechas de onde é que a gente pode atravessá-lo, que é o discurso da neurocultura, da neurociência, da neuroascese. Né? Ou seja, hoje se fala em pandemia, né, de depressão, mas como é que se trata? Biologizante. Eu li em algum dia, eu li esses dias antes disso, eu falei assim, a biologia dos afetos. A biologia biologizando os afetos, exatamente, né? Ou tentando dar conta, entendeu, quer dizer, de que isso que é da ordem dos afetos, isso que é da ordem daquilo que muitas vezes, né, da ordem de um afeto, que muitas vezes está desligado do seu representante original. Né? Então, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, o afeto do ódio, né, como lidar com essa... Porque o ódio é um afeto, como o amor é um afeto. Não é? Só que um faz laço social e o outro desagrega o laço social. Né? E a psicanálise, ela agrega, porque a posição ética da psicanálise, certo? É dar conta, entendeu? E apontar o tempo todo isso que é da condição humana. Né? Isso que é essa divisão subjetiva do sujeito. Né? Ou seja, uma divisão subjetiva que tá lá, entendeu? Que tá, né? Quer dizer, você tem de um lado barbárie e cultura, né? Você tem corpo, você tem vida e morte, você tem corpo e pulsão, ou seja, tudo isso, né, que faz parte da nossa condição humana e que muitas vezes, quer dizer, é totalmente rechaçado. É rechaçado, inclusive, na próprio campo da educação, porque nós não queremos saber nada disso. Porque isso é justamente o que incomoda. Né? Isso é o que incomoda no sujeito, isso é o que incomoda no aluno, isso é o que incomoda da própria subjetividade do professor. Né? Que está lá, entendeu? Que teve lá uma formação dizendo que, né, o ofício dele, entende, é pura vocação. Que não tem importância ele ganhar pouco. Ele entende, ganhar pouco não tem importância ganhar pouco, sempre foi assim. Mas sempre, entende, ele vai poder pensar, entendeu, no bem que ele está fazendo para o outro, né? Que ele está educando as criancinhas, que ele ama os seus alunos, certo? E ferrado socialmente, né? Ferrado em termos de reconhecimento, em termos salariais, certo? Então, quer dizer, são discursos hegemônicos e representações sociais muito cristalizadas, aos quais nós temos que fazer frente. Né? E a gente faz uma espécie de... Quando ela diz, entende, se é uma coisa crítica, é uma espécie de... Não sei, entende? Mas a gente consegue, de alguma forma, né, acolhendo esse outro. Né? Quer dizer, na sua realidade psíquica, né, a gente faz alguma coisa que tem uma incidência sobre a subjetividade, que cria possibilidades e condições, talvez, né, porque é sempre uma aposta, não tem uma resposta, né, pronta, né, mas que aposta, né, de que aquele sujeito ele vai lidar de uma outra forma com esse real. Né, que ele vai se dar conta que na sua sala de aula, por exemplo, entendeu, aquela menina, aquela adolescente que está lá, sentada lá no fundo, entendeu? Sabe, passando esmalte na unha ou lixando a unha, né? Que aquilo necessariamente não é nada contra ela, professora, pessoalmente, né? Mas que ela está se ocupando ali de uma outra realidade que há que se descobrir. Né? Não há que simplesmente vivenciar essa situação como alguma coisa imaginária, como uma coisa mortífera, certo? E essa menina, ela está escanteada, eu não escuto mais, eu não tenho boa vontade com ela, não quero saber, porque nas minhas aulas ela passa o tempo todo pintando as unhas. Né? Mas o que eu posso escutar desse pintar as unhas da minha aula? E qual a parte que me cabe nisso aí? Não é verdade?
Então, quer dizer, isso é considerar que o sujeito continua ali. É um sujeito que está ali pintando as unhas e que tem as suas razões de estar pintando as unhas e não está sendo capaz de escutar a minha aula. Por N razões, que pode ter até a ver, entendeu? Com tipo de transmissão, sei lá, eu o quê. Né? Então, a psicanálise, ela tem uma ética que ela vai na direção oposta ao que está aí instalado hoje como discurso hegemônico. Seja o discurso da ciência, da biologia, seja o discurso da neurocultura, o discurso da neurocese, seja esse discurso, entendeu, do ódio, esse discurso de pura pulsão de morte em ato. Né? Então, a transferência não é um ato de amor, né? Que é a base fundamental para que haja uma análise, né? Para que a gente consiga trabalhar numa pesquisa e intervenção num campo mais ampliado, como o campo da educação, por exemplo. Não há uma relação transferencial que se faz, primeiramente imaginária, depois uma transferência ao trabalho. Não é? Então, é um ato de amor. Não existe transferência sem que no início tenha havido um ato de amor. Então, nós fazemos uma certa, apesar dos pesares de todas as dificuldades, a gente consegue fazer, digamos, uma certa barreira. Né? Ou a gente consegue vislumbrar desde uma outra perspectiva, lá onde estão as brechas, onde alguma coisa da verdade desse sujeito, do desejo desse sujeito, possa emergir, né? E ele possa, entende, se colocar no mundo desde uma outra posição subjetiva, que o faça sofrer menos, né? Que o faça saber lidar com seus sintomas, sem tanta dor, sem tanto sofrimento. Né? Sem estar tão alienado do discurso do outro, no desejo do outro. Eu acho que sua fala, Sandra, exemplifica, né, assim, de forma muito bonita, né, o caráter interventivo, né, de quando esse sujeito se implica com sua própria demanda, com sua própria queixa, na verdade, né, e ele pode construir algo a partir daí. Eu queria registrar que a gente tem participação de Maria José, da Universidade de Brasília, participação de Thelma, da Universidade Federal do Piauí. A gente está com o Brasil todo participando aqui de alguma forma, e que bom que esses momentos permitem isso, né? É um prazer ter essas pessoas nos escutando, com certeza. Tem algumas questões que foram trazidas que eu acho que pode fomentar a fala de vocês, né? A professora Lourdes retoma a sua fala com relação à conversação, né, e pergunta um pouco a respeito disso, né, Sandra, quando você diz que é preciso uma escuta singular na roda de conversa, em que estilo o pesquisador maneja a escuta do singular e do grupo ao mesmo tempo, né? Essa coisa, ela faz uma pergunta nesse sentido. E Renato também fala de uma coisa interessante, que ele diz assim, boa tarde, vocês disseram como foi difícil cunhar um lugar para... engraçado que a frase dele está assim, ó. Vocês disseram que foi difícil cunhar um lugar para a educação dentro da psicanálise. Eu acho que era o inverso que ele quis dizer, mas é uma frase interessante. Mas como tem sido estabelecer o lugar da psicanálise nas escolas e mesmo entre os docentes da pedagogia, né? E também depois... Bom, vamos deixar essas duas aí. Posso comentar? Claro! Primeiramente, vamos falar um pouco sobre as nossas intervenções, né? Porque me parece que a metodologia é o tema do dia e a gente está, talvez, falando amplamente sobre as questões, mas o específico do que a gente faz propriamente talvez esteja implícito na pergunta do Renato, certamente na da Lourdes e de outras pessoas, talvez, porque, basicamente, quando a gente efetiva um trabalho, a maneira em que o nosso laboratório na universidade, ele é convocado, quer dizer, ele é convidado ou ele é chamado pelas instituições educativas, socioeducativas, educacionais de maneira geral, escolas, etc., é chamado o laboratório para poder fazer uma escuta daquilo que está acontecendo. Geralmente vem alguém dizendo que há algo que não vai bem, né? Que não caminha bem, que é o sintoma propriamente, é um sintoma local, seja violência, seja a questão do mal-estar dos professores, seja a questão da disfunção das coisas que estão acontecendo no meio educativo. Essas pessoas nos procuram
para que a gente possa fazer uma escuta, a gente tenta qualificar essa demanda, mesmo porque vamos partir do pressuposto que a demanda precisa ser invertida, uma vez que, diferentemente de um consultório, em que a pessoa vai te procurar por causa de um problema, muitas vezes nossos estudantes, a nossa equipe, de uma maneira geral, está fazendo intervenções em que a demanda é da própria instituição, ou seja, a própria laboratório que tem essas demandas a partir da pesquisa. Mas, tendo em vista essa chamada, ou seja, a maneira que a gente é convidado, essa demanda vem do outro, e isso há uma possibilidade de trabalho mais interessante, porque o engajamento desse cenário é mais profícuo. O que a gente faz propriamente? A gente escuta, tenta qualificar a demanda, inclusive para que a gente possa verificar a possibilidade mesmo de trabalho ou não, né? Porque muitas coisas são resolvíveis no próprio campo pedagógico, não necessariamente precisa de uma intervenção de ordem clínica, né? Então, nós vamos escutar essa demanda para, então, sim, fazer o que a gente faz, o trabalho de intervenção, de pesquisa e intervenção, ou de extensão, voltada para essa intervenção propriamente no meio educativo. Ora, como a gente geralmente é muito bem aceito, né? As pessoas que nos procuram têm isso em alto conceito, o que faz com que a gente tenha um passo à transferência, porque a transferência não está estabelecida propriamente, é necessário que ela se estabeleça, mas a convocação já faz com que as pessoas se liguem ou confiem, de alguma maneira, nesse trabalho. E aí a gente procura fazer isso... Já tem ali uma suposição de saber sobre, né? Né? Uma suposição de saber, e evidentemente a gente vai alongar isso para que nossa intervenção tenha efeito, né? Porque ela só terá efeito se essa suposição de saber se confirma no real. E aí, quando a gente começa a trabalhar, nós vamos criar espaços de fala, coletivos ou individuais, enfim, a gente vai fazer com que esses sujeitos falem. Eu costumo dizer que a gente tenta trabalhar num tempo lógico, em quatro elementos desse tempo lógico, dessa intervenção propriamente dita. A gente faz um momento em que se apresentam as queixas, e essas queixas se multiplicam. Obviamente, o meio escolar, né, Sandra, é extremamente queixoso, as pessoas queixam muito violentamente, porque realmente, sejam os profissionais, sejam os alunos, sejam os coordenadores, enfim, onde a educação está, as pessoas têm muitas queixas em relação a isso, então elas vão fazer catarticamente esse momento Exatamente. É isso de que se trata, uma catarse inicial. Uma catarse inicial, e a gente precisa deixar essa catarse se avolumar, porque, ao mesmo tempo, a transferência está sendo estabelecida, porque está se supondo saber que você né, que essa equipe é factível, que essa equipe possa inverter esse processo. Mas aí a gente faz o que a gente chama da espécie da pergunta que Freud fez a Dora, né? Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa, disse o Freud. Qual a sua responsabilidade nisso? Qual que é a sua conta nessa história toda, né? Então, esse é um segundo tempo em que a gente vai chamar o tempo da implicação, e que talvez os sujeitos tenham ali, a partir das nossas intervenções, que geralmente se dá por citação, não por enigma, né? Se dá por citação, ou seja, a gente vai usando as próprias palavras do sujeito para enganchá-lo no próprio discurso, e nesse momento se tem a chance do sujeito implicar-se com aquilo onde algo do discurso manca, onde falta, onde tem um lapso, porque a estrutura do sujeito é a estrutura de equívoco. Então, nós tentamos fazer esse trabalho de implicação à maneira que ele consegue se escutar minimamente. Aí, talvez, a gente estaria no segundo tempo desse dispositivo de intervenção. Mas é óbvio que no caos escolar, educativo, socioeducativo, no caos institucional onde essas pessoas estão inseridas, seja pelas condições de trabalho, a má remuneração, a organização, as formas de gestão, essas pessoas, a gente começa a inventariar uma espécie de microsoluções que essas pessoas dão no dia a dia. Então, é muito comum, no cenário de caos e de queixa que eles se encontram, os professores, os alunos, os gestores, enfim, as equipes educativas encontram microsoluções para aquele universo. Elas vão inventariando microsoluções muito individualizantes. E talvez faça parte dessa escuta a maneira que a gente vai elaborar, a maneira que a gente vai adensando o trabalho,
as próprias pessoas vão nos revelando essas microsoluções e a gente tem a chance minimamente de vetorizá-las. Vetorizá-las no sentido que talvez haja coisas comuns que elas podem trabalhar e que não estão se escutando no ambiente. Quer dizer, o ambiente não se escuta, a ponto de vetorizar possibilidades de saída. Aí sim nós vamos para a micropolitização dessas soluções, porque aí a micropolitização é dar política a isso, é dar uma intencionalidade a essas soluções que podem ser vetorizadas e que a coordenação não está conseguindo fazer, os docentes não estão, os alunos, a equipe de apoio, né? Às vezes a gente faz conversação, rodas de conversa com a equipe, com as cantineiras da escola, porque elas têm uma sabedoria, elas têm um saber fazer e uma percepção sobre o que está acontecendo maravilhosa. Agora, Bionor, é fundamental, a meu ver, e isso talvez responda a Renato e responda também a Lourdes, que tão logo a equipe faça uma intervenção, a gente volta para o laboratório e faz um espaço de fala com a equipe. Por quê? Não me interessa que a equipe, propriamente, entre no circuito de gozo, na economia de gozo desses discursos queixosos. Eu preciso que a equipe tenha uma escuta apurada para ela verificar onde o sujeito aparece. E para isso a gente faz isso, é um espaço de fala que a gente fala o que nós escutamos, o que vocês viram, que sujeito apareceu nessa história, que sintoma está presente nessa história que o sujeito teve que apresentar no seu discurso. E a gente vai discutir sobre isso e as pessoas vão ensaiando possibilidades, porque aí a pessoalidade do própria pessoa da equipe, né, o próprio membro da equipe, o próprio participante, também está em jogo, né, porque é como se nós fôssemos não o mestre, mas o estudante, como se a gente estivesse ali captando significantes da mestria dos discursos para que a gente possa operar com elas. Então, nós temos uma posição diferente da posição do mestre nessa hora. E talvez isso seja algo muito enriquecedor para a equipe, para a formação, para a transmissão, mas, sobretudo, para que isso possa orientar a nossa intervenção seguinte lá. Né? Que aí a gente já vai com certas suposições, com certas hipóteses, com certas escutas que nos possibilitam uma entrada no real para que a gente possa descortiná-lo, ou pelo menos para que a gente possa fazer claudicar certezas que fazem com que aquele sujeito, aquele grupo, aquele sujeito, aquela instituição sempre opte por uma forma crônica de sintoma, né? Para que ela, como a Sandra disse, que repita esse sintoma de forma cega, né? Então, é bastante básico. A gente vai lá, escuta, retira os significantes e faz com que isso retorne para não só para a equipe, mas para essa instituição que a gente está inserindo. Aí quando você traz isso, Marcelo, eu acho que retoma a preocupação de Sandra com relação ao fato da formação desse sujeito que está ali, né, nesse lugar, né? Então, assim, a garantia desse espaço outro, onde a equipe discute sobre isso, né, quase que um processo de supervisão a respeito dessa escuta mesmo, de como isso está acontecendo, sem isso o sujeito entra na dinâmica do processo e às vezes simplesmente ensurdece, né? Então eu penso que realmente tem que haver esse espaço. Exatamente, acho que isso é muito importante, porque, entende, assim, senão a gente corre o risco, né, de quem está ali na escuta desse grupo, como lembrou o Marcelo, ser tomado por esse gozo outro. Né? Então, quer dizer, se ele é tomado pelo gozo que atravessa o grupo, ele não escuta mais o grupo. Né? Ele não consegue ouvir e escutar o que ali se repete também como gozo. Né? Entende? Porque ele é tomado nesse gozo coletivo. Ou seja, então eu costumo dizer que assim, quer dizer, quando a gente começa a trabalhar com esses grupos, né, a partir dessas demandas, é certo, né, que esse primeiro momento da queixa, né, às vezes são alguns encontros, algumas sessões de encontro, né, até que se possa, para quem está escutando, obviamente, não é, se depurar, digamos, né, fazer uma decantação, né, dessa queixa coletivizada, porque são múltiplas as queixas, né, são 10, 15 pessoas, às vezes. Então, decantar dessa queixa o que é da ordem do sintoma, né?
de um sintoma que muitas vezes é um sintoma do sujeito professor que ali comparece, mas que, quando colocado, né, no coletivo, quando isso vem numa associação coletivizada, quer dizer, esse sintoma ele começa a comparecer como um sintoma que descreve o grupo. Né? Então, nesse sentido de que o sintoma ele é um sintoma social. Né? Ele é um sintoma social, mesmo porque o sujeito também é um sujeito social. Né? Então, é como se houvesse uma... Quer dizer, é como se a necessidade, eu vou dizer assim, tentando dizer de outro modo aquilo que o Marcelo já disse. Mas é se ater, né, aos tempos da transmissão. Aos tempos da transmissão, como diz Lacan. Então, assim, há um instante de ver, né, há um instante de ver, né, há um momento de compreender, ou seja, que eu digo é essa depuração, essa decantação daquilo que vem como sintoma, né, e daquilo que pode ser, portanto, trabalhado coletivamente, e não né, quer dizer, na escuta do singular, do sujeito, mas nós temos uma escola, nós temos uma instituição para dar conta. Né, e um momento de concluir, que eu diria que é esse momento em que os sujeitos ali, né, nesse processo, eles conseguem perceber a implicação na produção desse sintoma. Né? E eles conseguem perceber que eles têm recursos, porque eu acho que isso é muito importante. O professor, ele se sente, às vezes, despossuído dos seus recursos. Né? Às vezes ele está instalado numa impotência, num sentimento de impotência. Né? Às vezes ele confunde aquilo que é da ordem da impotência com a ordem da impossibilidade. Então é preciso mostrar, que eles se vejam desde uma outra perspectiva, que eles têm recursos próprios, né? Que eles têm recursos próprios, que eles têm saberes constituídos pela própria experiência docente, pela relação com o outro, e que eles podem encontrar essas microsoluções. E que microsoluções juntas podem construir uma solução maior. Né? Considerando a questão, digamos, que atravessa esse grupo. Então, por isso, normalmente, também eu costumo pedir que as pessoas, às vezes, que elas tragam alguma coisa, né, de uma situação vivida, de um problema, de uma angústia, de um impasse, de algo que tenha sido vivido como um fracasso, e que compartilhe isso coletivamente, porque a gente vai começar a perceber, entendeu, o que do discurso de um se enlaça, se engata com o discurso do outro nessa mesma instituição. Né? Então, desse modo, a gente consegue criar, né, situações em que esses sujeitos, digamos, eu não gosto muito da palavra, né, empoderamento, porque não tem nada a ver com a psicanálise, mas que os professores usam muito. É interessante isso, né? Quer dizer, assim, no final, às vezes, de uma intervenção, porque eu estou me sentindo muito mais empoderada, entendeu? Né? Digo, olha, calma, entendeu? É muito bem disso que se trata. Né? Continue aí, entendeu? Com as suas dúvidas. Né? Não tenho muita certeza, a gente não pode ter certeza de tudo na vida, né? A gente não pode dominar todos os saberes, a gente não tem obrigação nenhuma, entendeu? De dar conta de tudo. E, sobretudo, a gente não tem obrigação nenhuma de fazer com que as nossas crianças, os nossos alunos aqui, sejam sujeitos felizes. Sabe? Assim, não é obrigação do professor, né, amar suas crianças e fazê-las felizes. Isso é de outra ordem que se trata. Né? Então, quer dizer, nós somos aqui atravessados por um conhecimento, nós temos uma função social. Essas crianças estão aqui para serem ensinadas, para aprender, né? Para terem condições de minimamente se constituírem como cidadãos, certo? Como sujeitos que possam dar conta da sua própria condição humana, que é uma condição faltante para todo mundo, para professor também, inclusive. A gente não tem que dar conta de responder a todas as perguntas dos alunos. Então, essas coisas que parecem pequenas, né, mas que para um professor ou para um grupo que está instalado nesse sentimento de impotência, de desvalorização, de falta de autoestima, né, de que nada sabe, que não vai dar conta de lidar com aquela classe, que não vai dar conta de lidar com a questão do menino que tem síndrome de Down e que está agora incluído na sua classe. Né? Por quê? Porque ele imagina que ele tem que ter um saber especializado para lidar com aquela criancinha que tem síndrome de Down. E quando ele descobre que educar é educar qualquer criança, e são os mesmos dispositivos de que se trata no fundo, ele vai ficar um pouco mais aliviado. Ele não tem que fazer um curso de especialização em síndrome de Down para acolher essa criança que tem síndrome de Down na sala de aula.
O que ele tem que ter é disponibilidade. Né? É a abertura, entendeu, para essa diferença. Aí, Né? A abertura para acolher esse outro. Não precisa ser especialista. E aí, Sandra, eu acho que a palavra que você utiliza, essa disponibilidade, né, que eu acho que é a marca das pesquisas em psicanálise e educação, que é estar disposto ao inusitado, que é estar disposto ao acaso, né, que talvez seja muito dessa postura que a gente tenta falar. Lembrando exatamente assim, é interessante para quem está escutando a gente, porque eu acho que as pessoas estão percebendo, né, que as pesquisas, como quando Lacan retoma Picasso para poder dizer eu não procuro, eu acho, né, para poder marcar esse lugar da diferença, né, quando eu ouço vocês falando, eu estou vendo a gente falar do processo, a gente não está falando do objeto, a gente não está falando de uma coisa a priori, a gente não está falando de uma condição a priori, mas a gente está falando de ofertar condições, foi como você disse, criar as condições a partir para que a associação livre e coletivizada ocorra, para que então algo surja. Né? Então eu acho que é importante fazer essa marcação para poder, já que a gente está falando, né, da pesquisa em psicanálise e educação, a gente já está com 1h20, a gente tinha combinado 1h30, então eu vou lançar para vocês aqui algumas questões que foram trazidas. Né? Antes disso, eu queria dizer que o GEP, o grupo de psicanálise e educação dentro do GEP atualmente está se debruçando sobre uma escrita coletiva, exatamente para poder falar do jeito gepiano de fazer pesquisa em psicanálise e educação. Isso é muito bacana e muito importante. A gente tem, dentro de todas essas, respeitando e dentro de todas essas perspectivas aqui tratadas, né, mas a gente tem algumas marcas singulares da utilização da arte e da utilização de metáforas que acompanham todas as pesquisas, né? Vocês que já participaram de bancas de defesa, né, dentro do grupo, né, de membros do grupo, sabem que o grupo tem algumas características aí identitárias quase, né? Não no sentido mas no sentido de utilizar a arte e a metáfora como forma de acesso a esse inconsciente, né? A permissão para a existência desse inconsciente na pesquisa. A gente está muito envolvido atualmente dentro dessa perspectiva. E aí é interessante porque aí Lourdes traz uma questão que ela diz assim, né, querendo ouvir vocês. Quando Laforgue diz método, que método? Não sabes que comi do fruto do inconsciente? Aí ela pergunta, por que insistimos com esse significante método? Né, eu acho que quando a gente faz uma brincadeira com metodologia já é uma busca desse caminho que a gente está aí de repensar isso. Né? Marcelo, no livro dele sobre o mal-estar, ele intitula o capítulo, né, uma questão de método, né, ele faz exatamente do que é que nós tratamos e discorre sobre isso, né, então a gente ainda se havê com esse significante aí em algum momento, né. Thelma Franco, ela vai falar exatamente, ela vai perguntar sobre a possibilidade, ou se não caberia uma pesquisa e intervenção com os socioeducadores sobre a naturalização da violência, né, no atendimento socioeducativo. Thelma tem um livro de Sandra só sobre violência e uma pesquisa com esse tipo, e uma pesquisa com essa perspectiva da psicanálise e educação, e análise de práticas profissionais dentro do campo da violência, né? Então, assim, foi o primeiro livro de Sandra que eu li, né? Então, deixo Sandra também falar um pouco sobre isso. A Thelma também diz, na contramão disso e no seu próprio adoecimento, no caso do sujeito, né, na socioeducação. Bom, tem essas duas questões, eu deixo essas duas questões com vocês, né, para que a gente vá construindo aí falas e possa ir, de repente, concluindo, né, para a gente não passar muito além daquilo que a gente tinha programado, né, Marcelo? Sim, obrigado pelas perguntas. Essa frase famosa do Laforgue é muito reiterada, né? Inclusive está num livro meu também, a partir de Se eu comi o fruto do inconsciente, porque eu quero método? Porque o discurso do inconsciente é estruturado enquanto discurso do mestre, ok? O inconsciente está do lado do discurso do mestre, e para que ele possa ser deslindado, você precisa de método para alcançá-lo. Esse método não é necessariamente um método das ciências humanas sociais, nem tampouco das biológicas, nem de outra área. É um método seco, digamos, um método esvaziado de imaginário, que é o que o Freud inventa, chamado método clínico. Qual que é o método clínico? Não é o método clínico médico. É um método clínico que vai escutar o sintoma para fazer com que a fantasia que faça esse sintoma funcionar
a fantasia que sustenta esse sintoma possa ser atravessada. Isso lá na clínica freudiana, estricto sensu. Nós alongamos isso com vários pós-freudianos, e quando a gente chega na psicanálise e educação, a gente reitera algo do método clínico, que é basicamente um método baseado em recordar, repetir, elaborar. É um texto fulcral de Freud, assim, fundamental. Aliás, dentro dos campos da técnica, né, ele vai estabelecer esse método para dizer, não basta o sujeito, aí ele diferencia qualquer possibilidade de metodologias psicológicas, porque ele vai dizer assim, não interessa a recordação, a lembrança, interessa a recordação como ato, ou seja, o sujeito lembra atuando, e quando ele atua, você tem chance de intervir para que ele elabore, né? Para que ele perlabore, alguns vão fazer novas traduções, mas efetivamente o sujeito precisa atuar, compulsivamente atuar, ele precisa da compulsão à repetição a atuar, de maneira que ele lembra recordando para que ele tenha a chance de ser, a partir de uma intervenção, elaborar, quer dizer, para que ele possa se deslocar desse ponto cego da compulsão à repetição. Então, esse texto é muito preciso, porque Freud apresenta ali de forma quase axiomática a clínica que ele desenvolve. Então, o que a gente traz hoje, Sandra, você, eu e tantos que estão aqui nessa sala com a gente, ou seja, traz esse método clínico para a ordem educacional. Claro, cada um com seus estilos, suas formas, né, suas trajetórias, mas o fundamental é que esse espírito magro, seco, extremamente axiomático do método clínico esteja presente, porque é só ele que alcança o inconsciente, né? Então, é método, não é abrir mão do método, porque você tem um método que, através da associação livre da transferência, você pode funcionar. Esse método precisa ser reatualizado. Nós não fazemos mais clínica como o Freud fazia, né? Nem os winnicottianos, nem os kleinianos, nem os lacanianos, nós não fazemos mais clínica como se fazia. Nós aqui, Bionor, lidamos com sujeitos brasileiros. Nós aqui lidamos com um tipo de subjetivação, de operação subjetiva própria. Nós aqui, aliás, se a gente dividir, os baianos vão ainda ser diferentes daqui dos mineiros, ou assim, dos candangos e companhia. Ou seja, nós temos, sim, uma visada, um método, mas que esse método vai recebendo codificações a partir da operação do agora. Essa clínica foi atualizada e nós estamos inventando ela em ato, compreende? Nós estamos agora fazendo ela valer. Como? Inventando, ensaiando, errando, verificando, voltando, verificando que aquilo não foi bom, fazendo um movimento que é propriamente a atitude de Freud, dos psicanalistas que o sucederam, mas sobretudo de Freud, que foi aquilo que ele fazia. Ele inventava, voltava, tentava de novo, com Dória ele fez uma coisa, aí depois, com Ana ele já tinha feito outra, e assim sucessivamente. Aí o Homem dos Lobos ele consegue descobrir o Homem dos Ratos ele consegue dar um destino para neurose obsessiva que ele estava tentando ensaiar. Enfim, ele vai ensaiando e errando para poder configurar os sintomas do seu tempo. E quais são os nossos? Nós temos uma pulverização de sintomas no excesso dele mesmo. A gente precisa entender que nós estamos numa sociedade não necessariamente repressiva, mas uma sociedade do excesso, do super-eu enquanto tirano, enquanto terrível gozador. Esse imperativo kantiano, que na obra freudiana é o super-eu, ele ganhou um status violento, mortífero na sociedade que está hoje a céu aberto. Eu queria concluir também um pouco, né, sobre a questão, falar um pouquinho rapidamente sobre essa questão do método. A gente sempre foi, né, quer dizer, quem faz pesquisa no campo da psicanálise e, sobretudo, nessa interface psicanálise e educação, a gente sempre foi cobrado durante muito tempo, né, para dar conta, né, dar provas, digamos assim, entendeu? De que existe... Critérios de cientificidade. Critérios de cientificidade, de que aquilo que a gente faz é científico, etc, etc. Então, nós temos que, primeiro a gente, quer dizer, vai responder que nós temos, sim, entendeu? Que nós podemos tomar, digamos,
tomar um referencial epistemológico, outro, que não seja, né, esse referencial das ciências como tal, né, do método científico, entendeu? Cujo ponto central seja a experimentação e seja a racionalização. Não é? Então, nós temos lá, entendeu? Não é? Nós temos desde, sei lá, entendeu? Estou pensando aqui na epistemologia, por exemplo, a partir que trabalhou com a questão da psicanálise, o próprio Bachelard, o próprio Althusser, né? Que tem um texto belíssimo sobre a questão da psicanálise como ciência. Quer dizer, nós somos ciência, mas não essa ciência, entendeu? Que é a ciência da neurocultura, da biologia, né? de tomar as condições humanas como simplesmente, né, um feixe de carne com um cérebro funcionando. Né? A nossa ciência ela tem uma teoria, certo? Ela tem uma teoria, a psicanálise tem uma teoria consistente, ela tem, sim, senhor, um objeto, né? Ela tem um objeto, o objeto da psicanálise é o inconsciente, certo? E ela tem um método para estudar e para investigar esse inconsciente. Certo? Então, nós temos que reafirmar isso constantemente. Porque a gente tem. O que a gente tinha antes era medo, era receio, entendeu? De não fazer parte dessa irmandade universitária, acadêmica, etc, etc. Mas não, nós temos uma outra visão epistemológica, certo? A psicanálise, ela se diferencia das ciências naturais, das ciências exatas, das ciências, etc, etc. E até mesmo das ciências humanas e sociais, desde determinados referenciais teórico-metodológicos, que não se adequam, cujos métodos não são adequados ao nosso objeto de pesquisa, que é o inconsciente. Certo? Então, reafirmar isso o tempo todo é sim necessário. É sim necessário, porque é uma postura ética, certo? É uma postura de mostrar, olha, a psicanálise, né, ela... Às vezes as pessoas dizem, mas o negócio lá de Freud, entendeu? Final do século XIX, início do século XX, se presta ainda para hoje? Claro, porque a psicanálise ela não é uma teoria, uma prática e um método mortos. É ciência viva, é prática viva. Né? A cada um de nós, psicanalistas, cabe reinventar a análise. E cabe reinventar a psicanálise no mundo. Certo? Cabe escutar o sintoma, que obviamente não é o mesmo sintoma do século XIX, não é o mesmo sintoma do século XX, das histéricas freudianas. Né? Aliás, hoje nós estamos lidando, entendeu? Nessa contemporaneidade, nesse país chamado Brasil e nesse mundo aí, nós estamos lidando com estruturas psíquicas bem diferentes, né? Daquela neurose a qual a gente estava acostumada. Né? Acostumada a trabalhar, a receber nos nossos consultórios. Né? Tem uma coisa ou outra aí, entendeu? Que não se trata bem da neurose, classicamente definida. Né? Então, isso é escuta permanente. Isso é manter a teoria viva. Né? É tornar essa teoria aberta àquilo, entende? Que do mundo se nos apresenta como da ordem do real. Né? Que é inominável, que não, né? Mas que a gente só tem, certo? A via do imaginário e a via do simbólico para poder dar conta disso aí. Né? Não tem lá os 3 elos, se a gente corta um, isso desengata. Então, temos que manter os 3 elos unidos, do imaginário, do simbólico e do real, certo? E tratar disso, entendeu? Conforme o sintoma de cada sujeito. Né? Mas tentando dar a ele possibilidades da criação de alguma coisa nova, né? A partir daquilo que ele também se escuta falando. Né? E é isso que a gente tenta levar um pouco para o campo da educação. Ou seja, tentar singularizar um discurso que muitas vezes é hegemônico, um discurso que é o discurso universitário que predomina, né? O discurso do mestre que predomina. Fazer furo nesse discurso. Né? Tentar construir alguma coisa nova, e a partir do que você disse, Leonor, eu vou concluir, isso que se cria, né? Não se cria de fora, se cria de dentro. Né? E isso mostra as possibilidades de inventividade dos sujeitos. Eles têm esses recursos. Todos nós temos esses recursos criativos.
né? Porque é a arte, como você disse, é a arte, é a criação, é a literatura, é a cultura que faz com que a gente possa dar asas à pulsão de vida, né? E que a gente possa dar conta disso, que do real, entendeu? É o que o Lacan chamou, certo? O horror frente ao real, o horror frente à castração. Mas a gente tem que se deparar com, a gente tem que se deparar com isso e tem que fazer alguma coisa com, né? Isso é o faire avec do francês, né? Tem que fazer uma coisa com isso, que não seja mortífero, porque todos nós, o Freud já dizia, o que a gente busca? A gente busca ser feliz, ou pelo menos substituir, né, essa felicidade absolutamente, aí, essa infelicidade neurótica, por uma felicidade banal, é o que ele vai dizer. Já está de bom tamanho para a nossa condição humana, que é imperfeita, que é castrada. Né? É isso. Bom, Sandra, os comentários, as pessoas colocando perfeito, eu acho que todo pesquisador em psicanálise e educação, quando ouve a sua frase, né, a sua fala agora, e principalmente o final dela, deve bater palmas, sabe, assim, dessa questão mesmo, né, de sustentar, ser capaz, né, de falar desse lugar, né. Larissa Ornelas coloca, né, retomando a fala de Marcelo, dizendo que concorda com Marcelo no que diz respeito a que vivemos em uma sociedade do excesso, regida pelo imperativo de gozo superegóico, né. A Lourdes agradece a formação discursiva sobre a temática. Em agosto de 2021, no colóquio de psicanálise e educação que o GPRS promove de 2 em 2 anos e que estaremos, né, apresentando, né, aí esperamos contar com vocês sempre, esperamos que lá essa escrita coletiva que ora, né, tem ocorrido possa, de repente, ser socializada sobre esse jeito jepiano de fazer pesquisa em psicanálise e educação. Bom, eu quero passar a palavra a Marcelo para as considerações finais dele, né, e depois eu encerro. Bionor, eu queria lembrar a Thelma, eu acho que foi Thelma que disse sobre alguma coisa acerca da socioeducação. Mesmo. Gostaria aqui de anunciar que a gente lançou recentemente um livro, eu e Rose Guski, Quando a Psicanálise Escuta a Socioeducação. E ali a gente tem um bom debate acerca das nossas intervenções nesse campo socioeducativo, enfim, talvez seja de interesse, né? Assim como o livro de Sandra. Nós temos um também, muito, né, organizei junto com a Kátia. Muito interessante de poder por ela. Enfim, mas temos uma grande produção no campo da socioeducação que talvez valha a pena rastrear aí através dos nossos nomes ou através dos nossos laboratórios, porque vocês vão chegar em bons conteúdos. Agradecer, Bionor, ao GPRS, Lourdes, Larissa, a equipe toda. Eu sou sempre muito agradecido por estar com vocês. Dizer que a psicanálise é um sonho Freud e tornou também o nosso. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Sandra, deseja fazer mais algum comentário? Só tenho a agradecer, né, a você, a sua mediação foi excelente. Está de parabéns, né? Consegui me sentir mais à vontade, porque eu estava com medo dessa live, porque eu não estou acostumada com esse tipo de coisa. E a Marcelo, né, pela sagesse, pela sabedoria, pelo encantamento por essa área. Né? Eu fico muito feliz que esses jovens, né, continuem aí esse trabalho que eu amo tanto, que foi tão importante na minha vida. Né? E agradecer a Lourdes, ao grupo, a Larissa, a todos que estão nos assistindo. Espero que a gente tenha dito, se não a verdade, pelo menos uma meia-verdade sobre aquilo que a gente está, né? que a gente faz, que a gente está tentando construir. E, enfim, né? Muitíssimo grata, muitíssimo obrigada pela companhia, Bionor, Marcelo e a todos que estão aí do outro lado da telinha e que a gente não pode ver. Um beijo grande para todos vocês. Bom, gente, são diversos comentários a respeito de excelente, adorei, parabéns, queridos, grande abraço, a de Larissa, várias pessoas comentando, excelentes discussões, amei, né, e nesse ritmo de agradecimentos, né, de como os sujeitos foram afetados pelas falas desse encontro, eu também me digo extremamente afetado desse ponto, né, positivamente sobre isso.
repetir o que eu disse antes de entrarmos ao vivo. São dois autores e dois pesquisadores amplamente citados em minhas pesquisas, desde o mestrado e atualmente no doutorado. Então, assim, para mim foi um prazer enorme poder estar aqui com vocês nesse momento. A dizer que com certeza a gente se encontra no colóquio de Psicanálise e Educação do GPRS a ocorrer em agosto do ano que vem. Se Deus quiser, ao vivo e em cores, né? Sim. Com um jeitinho baiano de receber vocês, como disse Marcelo, né? Com todo o jeitinho nosso de receber vocês. E aí, em nome do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia e do Grupo de Estudos em Pesquisa em Psicanálise, Educação e Representações Sociais, liderado pela professora doutora Lourdes Ornelas, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês e encerro o encontro de hoje, que vai ficar disponível, né, para quem quiser acompanhar na página do PPG Educ. Então, mais uma vez, boa noite agora a todos. Boa noite. E muito obrigada. Muito obrigada. Beijos e um abraço carinhoso para todos.